bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty, esse que está filmando é o Duda e essa aqui é a Joy. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour da Joy, depois de 4 anos vivendo com ela pelo mar desse mundão. Tem tanta gente nova chegando aqui no canal e pedindo, mostra mais a Joy, como que é a Joy por dentro. Então hoje esse vídeo é isso. Mas se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa um comentário, um like que ajuda o nosso canal a crescer. Aliás, ontem o nosso canal conquistou 40 mil seguidores! São 40 mil coraçõezinhos aqui viajando com a gente nessas aventuras por terra e por mar aqui do Travel Fun. E hoje então a gente vai mostrar tudinho pra vocês como que tá a Joy. Quando você entra aqui na Joy, você tá vindo lá de fora, essa daqui é a nossa sala de estar. Tem os nossos sofás, tem as cadeiras. Aqui, essa bancada, nós compramos um fogão elétrico, que como a gente tem baterias aqui bem potentes na Joy, então a gente consegue usar só energia elétrica. Nós temos um fogão lá dentro também que eu já vou mostrar, que ele é a gás. Como vocês sabem, no mar as coisas são um pouquinho mais difíceis, né? Então toda hora você tem que ficar indo comprar um gás em alguma ilha, numa cidade, além de gastar um pouquinho mais de dinheiro, né? É complicado. Então a gente usa aqui o nosso fogão elétrico. Além dele, logo que eu vim morar na Joy, a gente não queria ter nada assim de eletrodomésticos, coisas que gastassem energia. Mas com o tempo eu comecei a perceber que tudo funciona perfeitamente aqui. É como se fosse uma casa mesmo. Então eu comprei uma air fryer, comprei uma maquininha de gelo. Nós temos uma pia também, que dá para lavar aqui, ó, o churrasco quando a gente faz. Aqui embaixo são todos armários. Aqui nós temos o nosso lixeiro, que aliás está cheio, né, Duda? Tem que jogar. Aqui embaixo também, ó, nós temos esse banco que ele vira um storage, ó. Você consegue guardar várias coisas. Então a gente guarda sacolas de mercado, sapatos. Ele vai pra frente e vem pra trás, que é ótimo quando tem mais pessoas aqui no barco. Aqui também a gente tem mais um storage, ó. Esse é bem grande. Cabe toda a bagunça aqui dentro. A Teca. Teca é um negócio muito legal aqui na Joy, que o Duda adora a Teca, né? Vocês sabem que ele é o doido da limpeza. Então a Teca aqui na Joy tá tinindo, porque toda hora ele tá ali, ó, limpando. Diferença, né? Agora vamos conhecer a nossa sala e a nossa cozinha. Eu acho ela bem grande, aliás, ela é maior do que a cozinha que eu tinha numa casa. Maquininha de gelo, temos liquidificador, aqui tem o nosso micro-ondas. Sinceramente, o micro-ondas eu raramente uso. Nosso fogão, que é a gás, que eu falei pra vocês. Aqui são todos armários, ó, tem bastante coisa pra guardar, a bagunça. Aqui também, ó, tudo armários. Aqui em cima também são todos armários. Aqui nós temos o congelador da Joy. Cabe bastante coisa. No verão aqui a gente entope ele de carnes, pães, legumes congelados. E do outro lado nós temos 2 geladeiras, que fica bem fácil de pegar as coisas quando a gente precisa. É só abrir e puxar tudo, né? Cabe bastante coisa. Máquina de café, mais armários aqui em cima. E essa aqui é a nossa mesa. A gente utiliza muito ela no inverno, quando nós estamos na Joy, porque no verão a gente só fica lá fora, que é o lugar que a gente mais fica. E o que a gente faz no inverno aqui? Nós baixamos ela, então ela fica rente aqui ao sofá e nós transformamos isso aqui numa sala de cinema, porque a gente tem uma TV gigantesca que a gente coloca ali no canto também. Então a gente, todas as nossas noites de inverno, quando tá friozinho, a gente fica aqui assistindo Netflix. E essa aqui é a nossa mesa de comando, é onde tem todos os nossos instrumentos, os eletrônicos. A gente consegue navegar daqui de dentro da Joy, dá pra ver o vento, tem tudo aqui. Quando você tá navegando, você consegue ver se tem alguma coisa próxima. Temos câmeras também, quando a gente tá na marina principalmente, a gente consegue olhar nos cantos da Joy atrás, então uma câmera, ver se não tá batendo, se tá tudo certo. Aqui você consegue ver a direção que o vento está, de onde ele está vindo, se ele mudou, qual foi a máxima que registrou de vento e a mínima. E aqui é onde nós vemos a nossa âncora, está tudo certo, né, quando a gente está na ancoragem. E agora vamos para os aposentos do pessoal, né? A Joy, ela tem 3 cabines. De um lado é a Suite Master, que é o nosso quarto, o nosso banheiro. E do outro lado são 2 cabines, que são das visitas, né? Então tem uma atrás e uma na frente, e essa aqui é a nossa. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou contar
mostrar um negocinho pra vocês. Tá vendo essa escadinha aqui? Ela é matadora. Eu já caí, acho que em 5 tombos. E o Duda também caiu uns 4. Sorte que a gente nunca se machucou. Parece inofensiva, né? Mas você desce correndo aí, que você vê já tá no chão. Aqui é o nosso quarto. Nossa cama. Aqui nós temos uma janela bem grande aqui na lateral, que a gente consegue ficar olhando no mar de manhã. Tem uma gaiuta bem grande que entra para entrar ventinho. Tem um ventilador lá no fundo. A gente também tem ar-condicionado aqui, que deixa super gelado quando tá muito quente. Como você der luz, né? Tá escuro. Que economia de luz é essa? Para ser em um barco até que ela é grande. Ela tem 1,60 por 2,5 e ela é super confortável, porque ela tinha um colchão que vinha de fábrica, que era um pouquinho duro. Então o que nós fizemos? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nós fomos lá e compramos vários, como que chama isso? Não é colchões, né? Várias espumas, ó, a gente coloca e fica parecendo que você tá dormindo nas nuvens, de tão fofinha. Esse aqui é o escritório do Duda, então ele fica bastante tempo aqui editando vídeos aí no YouTube. Valorizem esse menino. Todos os nossos equipamentos aqui de filmar os vídeos. E nós colocamos aqui esse espelho, porque ele não tinha. Então tinha um espação aqui sobrando, nós colamos ele aqui. Ele tá bem firme, faz uns 3 anos ele tá, ainda não caiu e não quebrou, então tá ótimo. Aqui também tem as nossas tomadas. Então pra quando eu preciso secar meu cabelo, fazer chapinha no cabelo, é tudo aqui. Eu aproveito o espelho também pra me arrumar. O layout da nossa cabine é legal porque ela tem aqui o banheiro com a nossa privada, que é separada do banheiro que tem o chuveiro. Então isso dá um pouquinho mais de privacidade. Às vezes quando você quer ficar tomando banho e quer usar o banheiro, ali tá liberado. Nosso banheiro ele é bem grande. Nossa, entrando aqui, eu tô lembrando daquele vídeo lá quando a gente entrou em Miami, lembra? Abre o braço aí. Realmente é grande. Eu achei bem grande aquela vez, mas agora morando aqui na Joyce há 4 anos, realmente é bem grande mesmo. Então aqui a gente tem vários armários também no banheiro, nosso espelho. O que eu acho legal aqui nesse barco é que tem, ó, pra nós mulheres, um negocinho aqui, ó, pra guardar as maquiagens, que eu acho super útil. Daí eu comprei um espelho que eu coloco aqui, ó. Então eu fico me maquiando, me arrumando e eu fico olhando lá pra fora o marzão azul, né? Outra coisa legal aqui na Joy é que nós temos uma máquina de lavar roupa. E olha, eu vou te falar, quando você tá em lugares remotos, você ter que achar uma lavanderia é muito ruim. Eu falo isso porque pelo Kong é assim. A gente tem uma máquina de lavar no Kong, mas a gente sempre fica atrás de lavanderia para lavar roupa porque é mais fácil, né? Aqui na Joy, então, a gente tem uma máquina que lava e seca. No verão eu só lavo, coloco lá fora no varalzinho, seca super rápido, mas no inverno eu seco a roupa aqui quando fica muito úmido, né? Então é uma mão na roda essa máquina de lavar roupa. É um dos pontos altos aqui da Joy, acho que é uma das coisas que eu mais gosto daqui. Eu costumo colocar tudo nessas caixinhas assim, porque aí quando se balança, né, pode cair, quebrar. Se bem que na Joy ela é tão estável, ela balança, óbvio, né, um barco tá no mar, mas ela não balança tanto. Eu acho que só teve uma vez que as minhas coisas caíram nesses 4 anos. Agora vamos pro tour lá do outro lado. Aqui nós temos as duas cabines, a de proa e a de popa. A de proa ela é um pouquinho menor, mas tem um quarto com cama e tem um banheiro. Aqui nós usamos para guardar a bagunça, sabe o quartinho da bagunça que a gente tem em casa sempre? Então aqui na Joy a gente também tem, ó. Nós guardamos aqui churrasqueira, a prancha do Duda, o foil que ele adora fazer. Também guardamos algumas cobertas, a nossa TV no verão, que nós não usamos, né? E também tem ar-condicionado aqui, então quando tá muito calor fica bem fresquinho. E aqui nós temos um armário, que é o meu closet. Costumo dizer que eu tenho 2 closets aqui na Joy. Esse aqui é o banheiro da suíte. Ele é bem pequenininho comparado ao nosso, que vocês viram lá do outro lado, né? Mas ele é bem confortável. E você consegue tomar banho aqui. Tem um box aqui também de vidro. O que é isso? Acrílico? Que você consegue fechar a porta. Então na hora que você tá tomando banho, não molha nada aqui dentro do banheiro. Também tem alguns armários aqui muito espaçosos para você guardar coisas. Eu guardo os produtos de limpeza aqui. Como essa cabine que ela não é muito usada, a cabine da bagunça, a gente guarda tudo aqui. Aqui é a suíte das visitas. Ela é bem espaçosa comparada à suíte da proa, essa é de polpa. Então tem uma cama bem grande também, do mesmo tamanho da nossa lá, 1,60 por 2,5. Tem vários armários aqui que a gente usa para guardar coisas. E aqui é o banheiro.
E ele é um pouquinho maior que aquele outro lá. É bem maior esse banheiro aqui, ó. O chuveiro também. Não é igual ao nosso, mas ó, é bem espaçoso. Também tem o acrílico aqui para não molhar. Engraçado que antes de vir morar na Joy, quando o Duda falou, vamos morar num barco à vela, vai ser legal. Eu achava que ia ser minúsculo, que não ia ter espaço para guardar nada. A Joy, pelo menos, que é um catamarã, 46 pés, eu acho que ela é até um pouquinho grande para nós dois, sabe? Porque tem muito espaço. A gente tem muitos lugares de storage para guardar, ó. Embaixo das camas, guarda todos os sapatos. Aqui nesse quarto, isso aqui, ó, é tudo armário, então você consegue arrumar tudo certinho. Dá para guardar tudo. E ainda tem os builds embaixo, que a gente guarda outras coisas. E aqui nós também temos mais uma portinha onde eu guardo coisas de cozinha. Tem até espaço sobrando para vocês terem uma ideia. Todo início de temporada aqui na Joy a gente faz uma super compra que vocês já viram, né? Já mostrou várias vezes. Então a gente guarda todas essas coisas, porque se der algum problema, pelo menos a gente tem comida estocada por alguns meses. E aonde a gente guarda tudo isso? Aqui, ó. Tem vários lugares para guardar coisas. Embaixo, ó, desse sofá. E esses outros aqui, ó, também, ó, são todos storages, que a gente guarda comida. E além dos lugares que a gente tem para guardar, que são os armários, os bancos, mas também tem no chão esses aqui, ó, que são bem fundos, você consegue colocar bastante coisas. Aqui na cozinha, nós temos 3. Esse aqui, que já tá até meio vazio, porque a gente vai usando, né? E tem esse outro aqui, que eu falo que é o storage da felicidade. Porque só tem gordices aqui, ó. Chocolates, coquinha. Então deixa eu mostrar pra vocês um lugar que a gente adora aqui na Joy. Na verdade, 2. O primeiro é, nós gostamos de ficar no final do dia, sentados, olhando o pôr do sol. E os charters loucos, causando na ancoragem. E o outro é aqui em cima, no nosso cockpit, que também a gente adora ficar quando tá velejando. Mas vem aqui, ó, que eu vou mostrar. O nosso cockpit. Isso aqui é um opcional que nós fizemos, que ele é todo de fibra, então ele fica super coberto, aqui faz bastante sombra. Tem essas almofadas aqui, a gente deita aqui à noite, durante a travessia a gente até dorme aqui. Quando tá frio tem o plástico, porque a gente deixa tudo fechado, então fica bem confortável. Não pega o ventão na cara, não pega a chuva e fica até quentinho quando tá frio, mas daí no verão a gente abre e fica muito mais legal. Olha o tamanho disso. Cabe muita gente aqui em cima, dá até pra fazer uma festinha aqui. E agora eu vou passar o comando pro Capitão Duda, para ele explicar um pouquinho mais a parte técnica aqui do barco, que tem muitas pessoas que perguntam. Mas para chegar no ponto onde a Joy está hoje, rolou muito equipamento extra, otimização nela. Então, bem diferente de como você compra um carro, que praticamente vem com tudo completo, para você pegar ali na concessionária e sair rodando, um barco como a Joy é bem diferente. Ele é oferecido com um preço base, e esse preço base só contém os itens básicos. E aí você precisa adicionar todos os itens de opcional de fábrica, porque eles acreditam que cada um coloca o que quiser dentro do seu barco. Então, todos esses itens são opcionais, você escolhe o que melhor se adapta à sua realidade. Vou dar um exemplo, desde os motores, que você consegue fazer o upgrade para um HP mais potente, até water make, ar-condicionado, itens que compõem todo o acabamento do barco, até como com as almofadas, a cor, o couro que você coloca, a cor da madeira, o tipo da madeira, tudo isso adiciona um preço adicional. Pra você ter uma ideia, um barco base, ele representa mais ou menos 50% do valor. Depois de você selecionar todos os seus opcionais, eu acredito que o valor do barco sobe mais uns 30%. E quando você recebe o barco, existe uma lista de itens que são super necessários você colocar no barco, como os itens de salvatagem, seu botinho, sistema de içamento do botinho, os cabos que você vai utilizar para os reefings, que vem os cabos básicos, você pode colocar cabos de dinema, como nós colocamos aqui na Joy, a troca da âncora para uma mais potente, para garantir que você vai dormir muito bem nas ancoragens, novas velas para otimizar o tempo, como a Gennaker, a Cold Zero, que a gente utiliza muito aqui na Joy, assim como os itens de salvatagem, como colete, balsa e assim por diante, que representa mais uns 20% do valor para compor esse 100% do valor do barco como um todo. Eu fiz alguns vídeos sobre isso, um vídeo sobre os itens opcionais de fábrica e um vídeo de todos os opcionais que nós colocamos depois que nós recebemos a Joy, como os painéis solares, as câmeras que ficam ali na popa e vários outros itens. Eu vou deixar esses 2 vídeos no final do vídeo, não precisa clicar agora não, mas vai estar lá para você, então quando terminar esse vídeo você pode assistir aqueles 2 para ter mais informações sobre esses itens. Mas vamos para a parte mais técnica
técnica da Joy. Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber sobre eles, então eu vou mostrar para vocês agora. Nós optamos por essas catracas elétricas, então a gente tem uns botõezinhos aqui de velocidade para subir os cabos, subir a vela, né? Essas são catracas que sim, elas vêm sem ser automática, então outra opcional, e nós optamos por colocar uma a mais aqui para poder ter mais flexibilidade quando a gente está subindo as velas. Então a gente tem 2 desse lado e uma catraca elétrica também lá do outro lado. Uma pergunta que as pessoas fazem com frequência para mim é: e aí, é melhor comprar um barco novo, é melhor comprar um barco usado? Se os 2 primeiros anos que você tem um barco, ele serve para você ajustar praticamente tudo nele e descobrir as coisas que estão erradas. Um barco feito quase à mão, o que a primeira percepção é: poxa, tem qualidade pra caramba porque é feito à mão. Mas pode ter muito erro também porque é feito à mão. No nosso caso, nos 2 primeiros anos, a gente teve uma série de problemas que foram solucionados. Tivemos até que tirar o mastro da Joy ali em Valência para corrigir um problema dentro do mastro que não deixava a gente dormir à noite, porque os cabos do riso e outros cabos elétricos ficavam batendo no mastro com uma intensidade enorme e faziam um barulho impossível de ficar dentro do barco. A gente teve que tirar o mastro, resolver isso e vários outros problemas que deram nesses 2 primeiros anos. Coisa que eu ficava doida, que a gente viu uma necessidade muito grande de ficar ajustando o piloto automático, que aparentemente deveria ser uma coisa que saía pronta para você utilizar de fábrica, mas isso não é muito uma realidade. Então demorou bastante tempo para a gente conseguir fazer esse piloto automático funcionar assim perfeitamente. Os 2 primeiros anos servem para você ajustar praticamente tudo que você tem aqui e depois começar a aproveitar. Nossos painéis solares ficam aqui atrás da Joy. Eles têm 1.500 watts de potência, capturam aí os raios solares para armazenarem essa energia nas nossas baterias que ficam ali embaixo. Esse suporte do painel solar foi algo que a gente também desenhou para que a gente pudesse suportar os painéis solares que ficam ali em cima e não tivesse uma tubulação que saísse do painel solar ali aqui para o deck. Quem é novo aqui no canal não vai lembrar disso, mas um dos grandes problemas que a gente teve nesses primeiros 2 anos, quando a gente pegou a Joy, foram as baterias. A nossa bateria praticamente explodiu. Pegar esse cabo aqui, soltar, Tá. e ligar nesse cabo junto. E na garantia nós recebemos baterias novas e tivemos a oportunidade de fazer um upgrade completo do banco de baterias e aumentar a capacidade que elas armazenam a energia. E hoje nós temos então 6 baterias 12 volts de 230 amperes-hora que ficam aqui na casa de máquina, do lado de starboard, junto do motor. E falando do motor, esses são 2 motores que nós temos aqui, um de cada lado, de 57 cavalos. O motor original que vem nesse barco é de 47. Nós optamos por esse upgrade de 57 e faz muita diferença no final quando a gente está navegando no motor. O Water Maker instalado aqui na Joy é um Water Maker de 12 volts e de 220 volts. Então o que significa? Ele pode fazer água quando ele está conectado nas baterias ou quando eu ligo o gerador para gerar energia de 220 volts. E falando de geração de energia, como é que a gente gera energia aqui no barco? Através da captação da energia com o painel solar que vai para a bateria e é armazenado na bateria. Quando a gente liga no 12 volts, tudo funciona do 12 volts. Quando a gente está com pouca bateria, a gente pode ligar o gerador. Ligando o gerador aqui dentro do barco, eu consigo ter a opção de funcionar ele em 220 volts. Esse dessalinizador ele faz 100 litros de água por hora, o que é muito, é bastante, especialmente para 2 pessoas morando em um barco. Aonde vai toda essa água? São 600 litros de água que a gente consegue deixar aqui armazenado na Joy para a gente usar quando nós precisarmos. E essa água toda fica aqui embaixo desses colchonetes em 2 tanques de 300 litros cada um. Falando de capacidade de tanques, a gente tem aqui do lado onde a gente coloca o combustível da Joy, que é a diesel, né? Então nós temos 2 tanques de diesel, cada tanque desse tem 550 litros, então total 1.100 litros de combustível. A Joy rodando em mais ou menos 1.900 rotações, ela faz 2,5 litros de combustível por hora. E uma adaptação muito legal que a gente fez aqui na Joy foi esse sistema de subir o botinho. Normalmente, quando vem de fábrica, esse botinho fica lá em cima, tampando completamente a nossa vista quando a gente está ali. Então eu fiz esse sistema de roldanas aqui um pouquinho mais comprido para que abaixe um pouquinho
onde fica localizado o botinho, e daí dessa forma, quando a gente está ali dentro da Joy, a gente tem uma vista completa aqui da polpa, o que se torna bem mais agradável quando você está almoçando, tomando café ou jantando ali naquela mesa. Em resumo, tem muita coisa a mais que a gente acabou instalando aqui na Joy. Você usa tudo que você instalou, tem muita coisa que você pode se emocionar aí quando você compra o barco, porque você quer ter, porque ouviu falar e viu, mas nunca usou. E no dia a dia você acaba não usando. Por exemplo, a gente tem uma luzinha de fundo, que é uma luz azul. Fica muito bonito nas ancoragens, colocamos umas luzes ali no mastro também, a Joy fica mega azulada nas ancoragens, mas a gente usa muito pouco. Isso consome bastante energia, então a gente tem um recurso muito limitado, que é a energia. Então a gente liga, aproveita um pouquinho e já desliga. Você precisa de tudo isso de vela? Olha, a Jenniker, que a gente carinhosamente apelidou de Jennifer, a gente usa pra caramba. A vela é muito boa, especialmente quando não tem assim muito vento. Você coloca ela e ela assim realmente dá uns 2 nós a mais. Bom, a Joy voa com ela, é ótima. A vela é levinha, ela tem o desenrolador ali na frente, funciona super bem. Então essa eu recomendo muito. E para colocar a vela, a Jennifer, a gente precisa desse negócio que chama pulpit, com esse enrolador ali. E a gente issa a vela lá para cima com ele. Então esse daqui é um opcional, sim, é fundamental se você for ter a vela Jennifer ou a Cold Zero instalada no barco. Então é preciso ter esse pulpit ali na frente junto com o enrolador. Agora a outra, a Cold Zero, muita gente adora. Tem gente que usa pra caramba, mas é um tipo de velejo com uma orça um pouco mais fechada, sabe? E muitas vezes a gente não veleja com esse ângulo de vento frequentemente. A gente prefere velejar com outro tipo de vento porque as condições das ondas, o velejo em si, ele fica mais confortável, fica mais gostoso. Então a gente acaba usando um pouquinho menos a Cold Zero. Compraria de novo? Eu acho que eu compraria sim, mas eu não utilizo assim com tanta frequência como a gente utiliza a Jennifer, que dispensa comentários. Eu deveria ter comprado já quando lançou, há muito tempo atrás. A gente desistiu nos 2 primeiros anos. Falar, não tem coisa melhor do que você não ter que ficar comprando cartãozinho de celular em cada lugar que você vai. Funciona muito bem o tempo todo pra gente, mesmo em travessias, muitas vezes navegando acima de 6 nós, que muita gente fala que não funcionaria. Nossa velocidade é alta e a gente está 100% do tempo conectado. E são mesmo 4 anos já vivendo aqui na Joy e nos levou para lugares incríveis, conhecer pessoas muito legais, regiões, culturas e assim por diante. Eu acho que não tem como descrever tudo isso que a gente aprendeu e viveu dentro da Joy. Muita gente fala, tem 2 alegrias quando você compra o barco. Lógico, o dia que você compra e o dia que você vende. Mas vou te falar, do fundo do meu coração, eu acho que a maior alegria está realmente no meio dessa jornada. A gente tem aproveitado muito, tem sido demais. E a Joy, sim, é uma forma de fazer com que tudo isso se torne uma realidade. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse tour da Joy atualizado depois de 4 anos vivendo nela. E se você quiser ver como que era a Joy quando ela estava zeradinha, novinha, e a gente não fazia muita noção do que estava acontecendo, clica nesse card aqui, ó, que a gente vai deixar o vídeo para vocês. E aproveitando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. Que foi o que aconteceu com nós um dia, quando nós nem fazíamos ideias que esse mundo aqui do mar, de viver essa liberdade velejando existia. Tinha tantos outros canais que nós assistíamos e ajudou a plantar uma sementinha. E hoje nós estamos aqui.